Pessoal, muito boa noite. Hoje é dia 22 de março de 2021. Nós vamos começar daqui a alguns instantes nossa disciplina de Direito Civil, parte de Direito das Coisas, alguns ementa como direitos reais, né? Mas depois a gente vai diferenciar, nós estamos discutindo posse ao longo dessas semanas. Então, Direito Civil fala em direito das coisas, e assim nós temos tratado a divisão de posse e propriedade. Depois nós vamos avançar na parte de propriedade. Vou começar daqui a alguns minutos, vou aguardar a turma adentrar. Eu já deixo ressalvado a gravação, já deixo pronto, né? Gravando, porque para não que tenha nenhuma perda aí da gravação. Já está o slide na tela, está com meu nome é Enéas, mestrando em Direito da UF, professor da área civil, processo civil e áreas afins e preparatórios nos últimos 20 anos, na verdade vou para 21 anos agora, sou de agosto de 2000, né? Na parte de educação, na parte de graduação e pós-graduação. Sou especialista na área de processo e hoje mestrando em Direito pela Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, já com dissertação a ser qualificada, ou qualificação para dissertação possivelmente agora em junho, e defesa da dissertação em novembro, dezembro, caso não haja, vamos dizer, necessidade aí de dilação, né? Os colegas estão entrando, eu sempre faço essas primeiras ressalvas, também colega que já teve o direito civil, direito de personalidade, resguardar o nome, imagem, né? Vocês sabem que as nossas aulas têm ido para a rede mundial de computadores, então eu peço que quem não quiser que seja divulgada, sua imagem e seu nome também pode retirar aí, não precisando ficar disponível nas nossas aulas. A turma já está entrando, mais alguns minutinhos, começamos. Fico já à disposição nesses primeiros minutos e ao final para dúvidas, né? Vou colocar na tela aí uma sequência da nossa aula anterior, e aí estaremos discutindo prontamente, né, o direito civil brasileiro. Enquanto isso, vou indicando algumas obras, caso vocês queiram, não sei se vocês já estão na área também laboral, né, acho que já vão ter uma noção aí da parte de direito. Uma obra muito interessante do professor André Molina, ele é juiz do trabalho, né, fica aí a sugestão, chama-se Os Direitos Fundamentais na Pós-Modernidade. Hoje vai ter um artigo, ainda não está finalizado, mas não publicado. Mas eu vou compartilhar com vocês, que trata dessa parte do positivismo, né? Toda a história do direito, desde a escolástica, passando ali pela a escola da exégese, como tratam alguns, da exegética, como tratam outros, né? Até chegar no estudo atual, tá? Um dos fundamentos foi nessa obra também de estudo aí da parte do direito laboral. Bom, os colegas já chegaram, a grande maioria, vamos agora dar início, então, oficialmente, né, porque os colegas que estão podem revisar depois, né? Os colegas também que não estão hoje poderão assistir pela primeira vez, né? Então, hoje é dia 22 de março de 2021. Estamos estudando Direito Civil, disciplina de Direito das Coisas, por meio da plataforma Zoom, né? Pela plataforma Google Meet. E, lógico, não sempre relembrando do porquê que nós estamos fazendo, né, via plataforma, que é diante da pandemia que estamos tendo
ainda neste ano de 2021, né? Aguardando aí as orientações, né, estaduais, decretos e tudo mais, para a gente ter o nosso encontro com toda o resguardo, né? Bom, na sequência, eu tenho sempre falado das nossas obras básicas, porque eu insisto um pouco, vocês já perceberam, para que tenhamos pelo menos uma obra, né? Pode ser do Schreiber, pode ser do Tartucci, gosto muito dos Tartucci também, o Flávio Fernanda, que é uma obra, né, doutrinária, gosto do Venosa, muitas obras excelentes hoje para estudar direito das coisas. Os clássicos, eu tenho repetido isso, a Maria Helena Diniz, o Osho de Barros, o próprio Venosa, né? Mas nós temos uma doutrina de Maria Benítez está escrevendo muito, ministra, então, do STJ, tem escrito muito da parte de família, né? Mas tem obras pontuais do Carlos Roberto, né? Também sistematizado, tem utilizado como fonte todas essas obras, né? E citado, regra elas nas nossas discussões. Essa primeira tela sempre eu deixo porque ela é, vamos dizer assim, um fluxograma do semestre, que vai pegar posse e direitos reais propriamente dito, que aí entra, né, a propriedade dentre os demais. Né? Dentro da propriedade, a gente vai estudar por sequência ali, acho bem interessante, os perfis, o fruto, né, como a gente tem dito. Antes nós vamos discutir quando é que nós temos a propriedade, né? Aliás, a posse depende de propriedade, né? A posse, no conceito que nós vimos de direito civil, é quando você tem um dos poderes, né? No primeiro artigo, que é o artigo 1196, algum dos poderes, né? Só para pegar aí a sequência, e depois eu vou vendo os colegas, né? Considera-se possuidor, todo aquele é o primeiro artigo da parte de posse e classificação. Todos aqueles que têm de fato exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Acho que é por isso que Tartucci, dentre outros, eles fazem já de início uma discussão de posse e propriedade. Eu busco, dentro da doutrina base que eu coloquei para nós estudarmos, esgotar em partes a posse, partindo depois para a propriedade, mas, logicamente, sempre conversando um com o outro. Na aula passada, nós discutimos um pequeno problema que vai nos auxiliar também no dia de hoje. Né? No dia de hoje, a gente avança nessas espécies de defesa da posse, né? Na sequência do código. Mas na aula passada, colocamos aí um pequeno problema e, em cima dele, pensamos, né, como praticar, como fazer a prática do que nós estamos estudando nesse semestre, né? Fizemos e pensamos uma petição inicial, cuja solução do problema era, né, uma ação de reintegração de posse. Pensando principalmente não na questão de estrutura da PES, competência, legitimidade, fato, direito pedido ali numa estrutura básica de petição inicial, mas principalmente no argumento, né? Como nós estamos falando de reintegração, nós vamos pensar na questão do esbulho, nós vamos pensar, né, em liminar, se é mais de ano dia, menos de ano dia, que faz a diferença para o direito processual na hora de garantir essa reintegração, essa liminar. Pensamos na sequência esses modos originários, sim. O ano dia é um ano e um dia? O CPC ele fala em ano e dia. Um ano e um dia, né? Quem que tá falando comigo? Anota. Eu, Bianca. É que eu fiquei na dúvida se era um ano e um dia mesmo, mas então tá. Bianca, tudo bem? Tudo. Que bom. Um ano e dia, né? O CPC nós vamos relembrar hoje, inclusive na hora de destrinchar integração, manutenção, com as formas de interdito proibitório, esse raciocínio da força nova, como diz o processo civil, e da força velha. Mas ano, lá diz ano e dia, né? Seria um ano e um dia, né? Aí nós pensamos os modos originários, na aula passada, né? Apreensão, exercício de direito,
dispor da coisa, né? Os modos derivados de aquisição possessória, da posse, a tradição, a sucessão inter vivos, causa-morte, utilizando do professor Carlos Roberto a espécie de tradição, né? Como que funciona essa tradição, se ela é real, se ela é simbólica, se ela é ficta. O professor Tartucci também, o Flávio também tem essa mesma sequência de raciocínio. Professor Washington, da maneira clássica dele, que está sendo reeditada, né? A real, né? O que é a tradição? Essa entrega, né, do bem efetivo, a simbólica por meio de algum, né? Eu coloquei os exemplos ali, entrega de chave do veículo, né? Do carro, do apartamento, né? A fictícia, essa tradição, essa entrega chamada, né, a cláusula também pelo constituto possessório. Um exemplo básico que nós vamos exercitar alguns casos hoje, até para começar a ter essa visão também, um dos objetivos nossos, que é o exame de ordem, mas não só esse. O principal objetivo é ter a habilidade e competência, né? A competência de olhar um caso, de escutar um caso, né, e desenvolver, assim como ter a habilidade de elaborar, né, uma petição, uma defesa, um recurso, ou um parecer, né? Muitos estarão aí nas procuradorias do município, do estado, da União, né? Dentro de secretarias também, muitos pareceres jurídicos, onde vai ter que usar e utilizar esse conhecimento. Então, um exemplo crasso aí do constituto possessório que eu tenho colocado, é o caso da locação, né? Está na sequência nossa, eu coloco, aonde o próprio locador faz a venda do bem ao locatário, e há essa inversão. O que a cláusula constitui, né? Bem resumido aqui. Acho que eu até disponibilizei uma leitura complementar, vou confirmar que eu tinha separado. Nada mais é do que aquele que era o possuidor, no caso do locador, o proprietário, possuidor indireto, e o locatário era possuidor direto. Ele vende, faz essa venda com a cláusula constituta. Olha, eu vou lhe vender, mas eu agora quero locar o imóvel. Essa troca, né? Essa substituição aí de polos, né? Então, deixo exemplos aí para pensarmos, né? Contrato de compra e venda prevê a permanência como condição ali de locatário. Esse é um exemplo. E muitos traz, né, o chamado traditio praevimanum, uma tradição, né, que é essa inversão do possuidor direto e indireto. Alguns trazem aí nessa terminologia em latim também, como se fosse uma inversão, como se fosse, não, é uma inversão da posse direta e indireta, no exemplo aí do locatário, né? Então, o constituto possessório, ele vem discutido pontualmente nessa aquisição derivada, né, fictícia, que está ali, né, uma tradição fictícia, vamos dizer, fictícia no sentido de acontece, logicamente, tem o contrato, tem a cláusula, né, mas a ideia é de que só mudou, né, a situação, né, de posse, principalmente da direta para a indireta. Pensamos também nas aulas anteriores, na última aula, esse modo derivado de sucessão de posse. Pensamos, né, no ato inter vivos, né, causa-morte, o aproveitamento da posse, né, até para fins de, como nós vamos estudar, né, da usucapião, que é uma forma de aquisição, também veremos na sequência de propriedade, logicamente já aí a ação de usucapião, a sentença declarando ali para fins de registro em cartório. Vamos pensar, os colegas, né, acho ordinário, extraordinário, tudo que está no civil, depois a gente olha na Constituição, que é um tema muito rico aqui em Mato Grosso e muito rico para a nossa prática, né? No meio do caminho eu vou indicando obras. Essa turma, se eu não me engano, acho que a gente teve teoria geral, a base da teoria geral de processo. Caso eu não tenha indicado para vocês, essa obra é uma obra clássica, está aí na internet, você pode buscar, também estão nos, quem gosta do Kindle ou demais, né, e-books, né,
é uma obra clássica, década de 60, finalzinho ali, chamado Acesso à Justiça. Eu tenho indicado uma leitura assim complementar, pessoal. Né? Ah, Inês, mas essa leitura vai me ajudar a ver a ação de uso capião? Propriamente dito, não, mas você vai entender o porquê que essas ações surgem na década de 80, né, 80 para cá, e a celeridade que ela foi tendo, inclusive as ações possessórias, tá? É uma obra clássica do Capelletti com Lugar, e fica aí a sugestão. Lógico, eu coloco sempre para diferenciar as aulas, né, passadas e uma nova aula de hoje, né? Acho que foi a Tassiana que perguntou e a gente finalizou no exemplo, né? Ela perguntou antes, eu tinha discutido quem pode adquirir a posse, né? Aí, logicamente, quem que pode adquirir a posse? O próprio código nos traz. Leia o artigo e você já tem essa orientação. Todo artigo pega o vadimeco, coloca do lado e vamos lendo na hora da discussão aqui, vai perguntando, os colegas vão falando, pergunte, discuta, e anote o artigo para uma leitura posterior, porque vai auxiliar numa questão objetiva, vai auxiliar na hora da dissertação. Então, a posse pode ser adquirida, obviamente, vamos dizer, expressamente, pela própria pessoa que pretende, né? Então, lógico, né? Ou por seu representante, e nesse raciocínio, vamos assim dizer, né? Coloquei uma diferenciação aí, a questão da capacidade, né? Aquele que é capaz, sob pena de você ter uma nulidade na discussão de posse, né? Então, a pessoa capaz está no rol primário aí, né? Se não tiver capacidade legal, né? Pode até vir a ser adquirida, representado, assistido, como nós estudamos lá, né, no início do direito civil, dos absolutamente incapazes e os relativamente incapazes. Representados, no caso absolutamente, os assistidos, no caso dos relativamente incapazes. Né? E aí entrou a pergunta que a colega falou lá daquele, né, não só de quem está na sequência de quem tem o procurador, mas daquele terceiro, isso, sem o mandato, né? E foi aquela pergunta, né, isso, mas como que é uma situação dessa? Ou seja, ele está lá na posse, né? Na verdade, ele se assemelha mais ali, ele é um detentor, ou seja, ele está em nome de alguém, mesmo que não haja o mandato de ter, não é mandado aí de, né, judicial, não é isso, mas não tem o poder ortogado. Aí daí, né, ele está lá, está como mero detentor, mas ele está em nome de fulano de tal, o exemplo crasso aí de livre na prática é aquele que vai, né, tem a sua área de terras, e aí ele começa, e isso também está se tornando comum, né, começa a plantar os coqueirinhos, né, coqueiros, fazer a sua plantação, utilizando, né, o lado ali do vizinho, né, e lógico, quem está lá, né, fazendo o seu cultivo no dia a dia, não é o Raimundo, está lá o Vivaldino, mas o Vivaldino está ali, né, troquei o termo mais usual para nós, é caseiro, né, está ali na função de detentor. Se você me perguntasse, Enéas, um caso que fosse acionado esse detentor, né, uma ação, vamos dizer que aquele que é o verdadeiro possuidor, ele, né, vamos dizer, o possuidor primário, né, ou ele pode utilizar, né, vamos dizer assim, de uma autotutela. A gente vai ver dentro das medidas hoje, né, necessárias. Mas se ele acionar judicialmente aquele detentor, a gente vai ver outra situação também que ele vai ter ou indicar quem é o verdadeiro possuidor, ele fala, eu sou mero caseiro, mero detentor, quem é o possuidor é fulano de tal, e logicamente ele vai fazer isso por meio de advogado, com capacidade postulatória, aonde ele vai dizer, olha, eu não sou legítimo para estar aqui nessa ação. Quem tem que ser acionado aí é o Raimundo. Olha que interessante. Então ele vai ter um direito material, substantivo, né? Um direito material substantivo, e o que é o fundamento no artigo 1205, esse é o direito material dele, Código Civil. E ele vai ter o direito processual que nós vamos pensar nessa nomeação autoria, né?
Alguns fazem, veremos, uma denunciação ali de uma outra forma de estar, né, chamando aquele que é o verdadeiro legitimado dentro daquela ação, com consequências distintas. Mas o que eu quero que você entenda é que naquele diálogo, né, entre a legislação civil, direito material civil e o direito processual, comungando com o direito constitucional, pensando, depois, vamos até raciocinar aí, no processo administrativo, né, quiçá no tributário, na parte de direito material. Mas vamos pensar isso, você está fazendo a sua petição, você está defendendo, você está num caso concreto, e você tem que fazer esse raciocínio, né, dialogado, né, para quem pesquisou aquele cientista jurídico, que é o Eric James, né, na fundamentação alemã, e veio para o Brasil, final da década de 80, 90, pela doutrina da cientista jurídica Cláudia Lima Marques, que discute não só com relação de consumo, mas também nessa visão eu não falo multidisciplinar, né? Porque parece uma visão acadêmica, mas é de ciência do direito dessa visão na hora de ter um caso concreto. Isso é essencial no dia de hoje. Então, muitas das vezes a gente faz um recorte dentro daquela disciplina, que é o caso, por exemplo, da posse, dentro do direito das coisas, e esse raciocínio nós vamos comungar conjuntamente. Então, eu faço um recorte e começo a pensar com a Constituição, começo a pensar com o processo, começo a pensar com o procedimento, começo a pensar com a ação, começo a pensar com jurisdição, e tudo isso fundamentado dentro de um direito material que está aqui positivado. Então, essa visão é importante para nós, né? Muitos doutrinadores colocam aí nessa situação, acho que foi o Tassiano que perguntou, da vez passada, como gestor de negócios, né? Eu utilizaria, né? O professor, a doutrina gosta de ter esse termo de gestor, aquele que está ali, o Código Civil trata também no 861 e seguintes, mas eu vejo para nós, na visão de posse, como mero detentor, né? Acho que esse é o termo que, no momento agora, nós temos a mera detenção. Ou seja, aquele que não tem o ânimos, não tem, né, a vontade da posse. Então, um raciocínio importante, né, gera discussões. A sequência que nós temos é aquisição da posse, né? Adquiriu um bem imóvel, mas o que está lá dentro daquele imóvel, né? Vamos dizer que lá tenha uma casa, ou lá tem uma construção, lá tem uma obra em construção, sabe aqueles imóveis que se começa, e durante anos, né, ele fica ali parado, desculpa, e aí depois de um tempo vai alguém lá, começa a moradia, e olha que situação, né? 1209. Pega aí no seu código. Vamos lá? Pega aí o 1209. Vamos localizar. Então, a posse do imóvel faz presumir até prova em contrário das coisas móveis. Até prova em contrário, matéria probatória, né? O direito probatório também, ele é muito importante no direito civil e ele é essencial na hora da propositura da ação. Na leitura do 1209, quem que tem que provar que o que estava lá, né, dentro ali naquela área, né, não só construções, que foi o exemplo que eu dei aí, que também está, né, naquele imóvel, mas de imóveis, né, que estão ali, os pertences que ficaram ali dentro daquele imóvel, objeto, né, de posse. A quem compete, né? A gente pegar o 1209, ele está dizendo, olha, o acessório, e isso é uma cláusula geral que a gente ouve muito, o acessório segue o principal, né? Então, se eu tenho a posse sobre o bem imóvel, tudo aquilo que está lá, né, está sob a minha posse. E aí, na hora de eu ser acionado, né, aquele que tem
né, uma melhor posse que a minha, ou aquele que quer discutir a questão de posse, se ela é justa, injusta, de boa fé, má fé, sim. Vamos ter que trabalhar com os interditos, vamos ter que trabalhar com as ações processuais, ele vai ter que provar, né? E aí essa inversão de ônus de prova, ele vai ter que provar que o que estava lá já estava, né, no imóvel objeto daquele esbulho. Então, a terminologia juris tantum, né, essa inversão do ônus da prova, né, o possuidor imóvel não necessita provar a posse dos objetos nele encontrados, mas o terceiro terá que provar. Vai dar o terceiro aí o sentido daquele que quer discutir a posse, que quer vir, né, discutir a posse, objeto ali do esbulho, objeto, pode ser, depois a gente vê, nós veremos da perturbação ou da própria ameaça, né? Como é que se perde essa posse? A gente fecha aquele raciocínio de que como é que vamos perder a posse, né? Uma sequência de artigos do 1223 diz assim, como é que nós perdemos? A partir do momento que você cessa aquela vontade, cessa aquele poder, né? Um dos poderes de propriedade, ou seja, de usar, gozar, dispor, né, da posse. Então, toda a doutrina que a gente tem, livro básico, diz, olha, a gente segue a teoria de Ehring, né? A teoria objetiva que nós estudamos semanas atrás. Né? Distanciamos, essa é o que predomina na doutrina, né, daquela visão subjetiva de Savin, né, da irmão Savigny, como querem alguns. Né? Mas vamos escolher, né? Parte da doutrina traz algum exemplos, vamos dizer assim, de perda de posse, né? Pelo abandono, né? Essa intenção de renúncia à posse, essa intenção de largar aquele bem, né? Esse ânimo de renunciar ao direito, eu nunca vi bem isso na prática. Na prática eu vejo assim, bem, né? Mato Grosso é tem uma área muito grande, extensão de terras, e existem, nós vamos, né, para alguns quilômetros adentro, existem aqueles que têm muitos hectares de terra, né? E aí, para quem está na área, sabe aqueles traçados, sabe a forma, né? Que é mais fácil ver por cima do que andando, né? Por meio de avião. E acontece muito isso, né? Mas isso são para grandes áreas, Enéas. Na verdade, acontece dele não estar cuidando de uma ponta, de um outro que está distante, né? E aí vir o seu limítrofe invadindo. Na verdade é essa, ou ter invasões, como a gente tem hoje no estado de Mato Grosso, de de algumas regiões que fazem fronteira, seja com outros estados, seja com outros países, o que acontece também aqui em Mato Grosso, né? Então, nós temos também regiões que acontece. Agora, também não precisamos ir para regiões de grande extensão. Podemos estar aqui, né? E aí, os colegas já falaram de situações que tinha um mercado, em frente virou estacionamento. Outro colega lembrou lá de uma área que ele tem um imóvel, mas do lado ficava sempre abandonado, largado, não tinha dono. Ele procurou no município, não tinha lá, foi ver. E começou a cuidar daquele terreno, né? A limitar ele, a fazer os seus cuidados. Então, na prática, a gente vê muita situação mesmo daqueles que simplesmente, né, abandonaram, renunciaram, né? E aí nós estamos pensando em posse, e muitas das vezes, sim, eles vão ter propriedade, pensando num título propriamente dito. Não é? Nós estamos pensando em posse, né? Abandono pelo representante, e não reaver, né? A principal questão é essa. Vamos pegar o exemplo lá, acho que foi uma época que falou, está lá, tem o mercado, em frente tem o estacionamento. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, está lá, usando como estacionamento, não apareceu ninguém, esse é alguém que é o que tem a posse melhor que aquele que está lá, não reclamou, ele não discutiu, ele não retomou, ele não chegou e falou, olha, né, tá aqui, estou aqui há mais de tantos anos, né, sou o legítimo, né, ele não diz proprietário, mas alguns até falam, né, legítimo proprietário, mas ele na verdade tem uma posse, né, sobre aquela área.
E dentro desse raciocínio, ele simplesmente não retoma a sua área e vai ficando ali, né, Léo? Vai. E aí a gente vai ver como é que ele vai adquirir, né? Pode falar. Uma dúvida, Tassiana. E no caso de imóvel que está no processo de divisão de herança, né, que às vezes o trâmite é um pouco demorado, e se vai longos anos e ninguém pode mexer no imóvel. E, às vezes, assim, muitas pessoas veem muito tempo o imóvel parado, né, fica caracterizado como abandono, e vai e toma posse desse imóvel sem saber que está em trâmite judicial, alguma coisa assim. Uhum. Entendi. E nesse caso, o que acontece? Porque já está em processo, né? Sim, Mas está com inventário, né? Tem inventário aberto, a maioria tem... das vezes demora essa questão de inventário. Sim, Eu tem já o... vi imóvel de muitos anos assim, ó, abandonado mesmo, mas nenhum do pessoal de parente nenhum, né, quem tem direito, poderia mexer naquele imóvel. Situação dessa é inventariante, solicita ao juízo para poder, seja para reformar, para cercar, para proteger o imóvel. O inventariante é o responsável pelo ativo, né, se é um bem, ou pelo passivo, que são os débitos do falecido. Então, aí, o inventariante é o responsável. Se ele não está fazendo isso, os demais podem pedir a substituição do inventariante, e acontece. O inventário, só para você entender, ele está para o processo numa jurisdição voluntária. As pessoas estão ali, né, os sucessores legítimos, enfim, voluntariamente olhando para o bem deixado pelo falecido, né? Mas nesse momento você pode sim se tornar ele litigioso. Você pode, um dos herdeiros, ou um terceiro que tem interesse ali, é um credor, ele é interessado no passivo e já está, né, habilitado ali na sucessão, ele pode solicitar a substituição do inventariante. E aí o magistrado vai analisar e substituir. Então, essa questão de estar, se tiver largado, qualquer patrimônio do falecido, tem como você resguardar essa proteção dele, inclusive a questões possessórias. E isso abrange até a questão de ações, tem grandes empresas, está acontecendo muito hoje as grandes fusões, os grandes holdings, né? E olhando o macro, vamos dizer assim. E a questão da posse entra também nessa defesa. Então, sugestão aí é uma substituição do inventariante. E aí você teria, sim, a proteção dessa posse. Pegou aí? Professor. Muito obrigada. Vamos mandar substituir esse povo aí, que é o que acontece muito, né? Daqui a pouco vira uma herança já vacante, jacente, nós vamos ter isso aí nas sucessões, né? Aí não tem herdeiro, né? Na verdade, vai ou para o Estado ou para a União, né? Eu já vi também. Então, perda da posse, para nós, só para a gente entender essa parte bem prática aí do nosso dia a dia, né? Então, realmente é sem intenção, não tem interesse ali, como eu tenho ânimos, né? Tem que ter o interesse de estar com aquele bem, não só o corpus e o ânimo junto, né? Então, volta novamente naquela ideia, seja ela uma tradição real, essa entrega daquele bem, simbólica que pode ter acontecido, ou fictícia, voltando novamente ali para a perda da posse, né? Ou essa aquisição, vamos dizer, essa conversão do ânimos aí por meio da cláusula constitute, né? Do famoso constituto possessório. Então, logicamente, a perda da posse também para outro, né? Ou seja, ele vai lá, né, vê que tem alguém no seu imóvel, né? E aí a gente vai pensar junto com os móveis também. E não retoma, ou seja, não tem a ação de falar é meu, né? Ou seja, pode ter sido um desapossamento violento, pode ter sido clandestino, aqueles vícios que nós vimos lá, a violência, a clandestinidade, né? Só que com o tempo, e isso é importante quando a gente fala de posse, por mais que o Código Civil não se refere àquele ANG, mas o Código de Processo sim, né? A questão do tempo é importante.
a gente vai valorizar muito o tempo que ele está na posse. E o momento, essa ideia do calor, né, de estar ali, não gosto de utilizar essa questão do, né, lembra mais uma ação criminal, aquela de estar no calor, né, e tomar as medidas até de autotutela, como nós veremos, dentro dos limites, né, que se eu precisar de reforço policial, se eu precisar de reforço legal, eu tenho que judicializar, né? Nós chegaremos lá. O que é importante é não ficar na inércia. Então, colocamos ali. Cessou a violência, cessou a clandestinidade, podia ser até uma mera detenção, né? Transforma-se numa posse injusta em relação ao esbulhado. Mas aquele que está na posse, mesmo que ele estiver lá injustamente, ele pode utilizar, olha que isso é importante, ele pode utilizar das ações de defesa. Então, mesmo que ele esteja ali em relação a outros, né, a outro, um terceiro, ele vai ter melhor posse. Então, a discussão possessória é quando eu estou lá, de que forma que eu estou lá, né, e aquele que está questionando, ele tem melhor posse do que a minha, né? Ele tem o tempo que eu estou lá, a forma que eu estou lá, então tudo isso é relevante para o julgador. É lógico, se aquele possuidor originário vem pedindo uma reintegração que nós vamos ver, como já pensamos lá passado na prática, e ele vem com toda a sua justificativa, ele pode não ganhar, ou melhor, pode não ser determinado a liminar para ele já de pronto, mas ao longo da ação até o seu julgamento, pode ter essa reintegração, né? Essa reintegração processual. Mas olha que situação, aquele que está na posse, mesmo que injustamente, ele pode se defender por meio, né, das ações processuais de um terceiro que não tem a melhor posse. Porque, logicamente, como é que ele vai se defender daquele que tem melhor posse? Se ele tem melhor posse, né, vai propor uma ação ali, né, com litigância de má-fé e vai, além disso, tomar uma multa, né? Aí que vem que Bianca está perguntando. Na posse de mais de ano e dia, o possuidor será mantido provisoriamente, né? Essa ideia nós já raciocinamos no código, né? Inclusive quanto ao proprietário. Então nós vamos ver diferente, né? Posse, depois nós vamos discutir propriedade. E nós estamos discutindo posse. Não adianta, quando eu digo isso é assim, não adianta vir a defesa, né, ou a ação de reintegração, a ação de manutenção, e aí vem juntando, olha, eu tenho matrícula do imóvel, eu tenho, né, ou escritura de compra e venda, eu tenho Professora, todo esse documento, pode falar. uma coisa, a posse, para você poder usar o campeão, ela precisa, assim, de 8, 10 anos, não é verdade? Temos de 5, temos de 10 para imóveis, temos de 3 para móveis. Tá. E aí, quando tem os grileiros, eles entram na posse de outra pessoa e de uma hora para outra essa pessoa já perdeu a posse. Não tem esse tempo de anos para perder. Por quê? Eles entraram. O João Grilo, né? Eu gosto de falar o João Grilo. O João Grilo entrou lá e o Raimundo não acionou, não fez a medida de autotutela que ele poderia ter realizado ali imediatamente, como nós veremos, né? Ou ele não utilizou das ações possessórias, né? Eu tenho Não, só mas quando no caso esses sem terras aí que entram. Sim, João Grilo mesmo, né? Tem várias situações aí que invadem, né? E aquele que é o verdadeiro possuidor, ou, né, que tinha a posse do bem, ele não fez a sua defesa de imediato. Você vai falar, não, mas ele entrou na terra e ele não sai de lá, né? É isso que nós vamos pensar. Se ele está ali, menos de ano e dia, aquele possuidor primário, originário, né, que foi esbulhado da sua posse, se ele aciona o Estado por meio do poder jurisdicional, ele demonstra que ele tem essa melhor posse. Só ver se tem alguém entrando aqui. Ele demonstra essa melhor posse e, com a liminar, ele vai ser reintegrado na posse. Ah, Inés, mas não consegue eliminar, mas por que ele não conseguiu eliminar?
De duas, uma. Ou ele não tinha melhor posse, ou, né, não é que ele não vai ter a procedência da ação, mas a liminar que ele teria direito por meio da possessória, se for mais de ano e dia, ele vai ter que propor a ação de reintegração, defender ali dentro uma tutela provisória de urgência, que é diferente, para ter a sua reintegração. Então, quando você pergunta, Enéas, quando está lá, né, o João Grilo invadiu, o que tem que fazer o que tem a melhor posse? Se tiver condições da autotutela, como nós vamos ver, da ação imediata, sem necessidade de um esforço, vamos dizer assim, né, com policiais e tudo mais, que se precisar ele vai ter que recorrer ao judiciário, né? Na dúvida, não tenha dúvida, a gente vai ver, já propõe a ação, né, se é caso de esbulho para reintegrar, e já peça a sua liminar ali para ter a sua satisfação. Acho que tem mais alguém pedindo para falar, diga lá. Esse caso aí muda, professor, quando, por exemplo, o João Grilo invade, é zona verde que fala, aí ele não tem como ganhar, né, a posse, por ser, é zona verde que fala, eu não sei a pronúncia. Área verde, área de preservação. Quem está falando comigo? Daniel. O Daniel. A gente vai ver a questão de invasão de bens públicos, né? De áreas públicas, né? Se for particular, mesmo que seja uma área de reserva, vai dar discussão com o particular de melhor posse, né? Agora, se é uma área pública, se é uma área de reserva, se é uma unidade de conservação, não sei se é isso que você está com a ideia, que nós temos aqui em Cuiabá, Mato Grosso, melhor dizendo, Cuiabá, nós temos um jardim botânico na lei, né? A lei prevê uma lei estadual jardim botânico. A gente não sabe, nós sabemos onde está pela lei, né? Mas a gente não utiliza, não vê aquela ideia de jardim botânico como nos outros estados, né? Tem muitas unidades de conservação, acho que são 40, 43, tem que confirmar, aonde são áreas de preservação, né? Mas, Enéas, essas áreas têm invasão? Temos invasão. Hoje é uma grande questão, não só é uma questão fundiária, né? Só abrindo um pequeno parênteses para a pergunta do Daniel, e aí eu vejo se a colega que perguntou, eu não peguei o nome dela, depois eu vejo. A questão fundiária, ela é grave, não só nas áreas urbanas, como nessas áreas também de conservação. É uma situação que tem ação popular, uma ação em andamento muito conhecida no Mato Grosso, de alguns parques estaduais de reserva, de conservação integrada, onde o decreto vem, e isso nós vamos pensar lá na frente já, vem e desapropria aquela área, né? E aquela desapropriação prevê, né, uma indenização. Posso trazer aqui, recente, 2012, 13, 14, para a questão da Copa, né? A questão do VLT. Então, eu posso dizer isso como aconteceu. Eu era assessor de uma vara especializada de fazenda pública, naquele momento, 2010, 2011, 12, já começaram as ações para desapropriação das áreas que é objeto onde passou ali, muitos, né, têm conhecimento disso, mas não houve a indenização, né? Não houve a indenização. Estou dizendo assim, existem áreas que mesmo que invadidas, né? Mesmo que o João Grilo vá lá, e aí ele venha de saber que ele é uma área pública, em regra, ele não pode usar da possessória, ele não poderá utilizar da ação de uso capião contra bens públicos. Essa é a regra, né? A unidade de conservação que eu lembrei, já vou fechar esse parênteses, é porque nós vamos ter essa situação de desapropriação de área para fins públicos, e a Constituição prevê a indenização imediata na desapropriação. Muitas áreas são desapropriadas, como foi o caso que eu lembrei agora há pouco para o VLT, não foram indenizadas imediatamente e foram propostas as chamadas ações de desapropriação indireta. Por que indireta?
E aí eu aciono o Estado, ou a União, dependendo da situação, para ser indenizado. Né? Aquele bem, objeto que já foi retirado, né, ele não tem como devolver, muitas das vezes, e aí me resta a indenização. Mas se tiver como devolver o bem, se tiver como, né, retornar, né, ou seja, foi desapropriado, né, foi afetado, e esse é o termo correto administrativamente, agora eu vou desafetar novamente. Né? A terminologia é afetação, veio para... um termo, caso não tenha ouvido, no direito administrativo. Então, ele vem para, né, a União, o Estado, enfim, para patrimônio, né, daquele ente público. E aí, olha o que acontece, ele desapropria, a Constituição fala em indenização imediata, não há indenização, move a ação para ser indenizado. Né? E se tiver condições de devolução do bem, aí teria que pensar juridicamente aí nessa desafetação do imóvel, né, para fins de devolução e não indenização. O que eu tenho visto na prática é quando ocorre a indenização, né? Quando ocorre a indenização. E é muito discutido isso aqui em Mato Grosso. Fecho parênteses aí na pergunta do Daniel. Viu, Daniel? Então, áreas públicas, não. Se for privado, pode ser uma reserva que ele tinha lá, vai ser invadido, mas aquele privado vai ter que defender a sua posse. Obrigado, professor. Muito bem. Falou comigo Tassiana, Diego, Daniel. Teve uma colega que falou no meio do caminho do João Grilo, né? Eu não anotei o seu nome, mas eu gosto depois para conversar. Professor, diga. Vou fazer só uma perguntinha, porque eu tenho uma Quem dúvida. Fala? É a Marielle, tudo bom? Professor, eu acredito que está englobado, que está dentro desse contexto. Eu quero saber um pouquinho sobre o contrato, o velho contrato gaveta. É válido? Para imóveis, imóveis. Vamos colocar aí, no caso, imóveis. O contrato de gaveta pelo STJ ele é válido até para fins de defesa da posse. O contrato de gaveta ele é válido, tem súmula do STJ até para defesa por meio de embargos de terceiro. Né? Ele foi durante alguns anos, década de 90, 2000 ali, havia uma discussão desse documento chamado contrato de gaveta. Na verdade, é um contrato entre particulares, né? Esse contrato entre particulares, se for para fim de defesa de posse, sim, ele é uma prova, digamos assim, ele tem uma força probante, né? O que é embargo de terceiro, Marielle? Só para você entender, alguns já têm uma noção, tem uma ação em andamento, você não faz parte dessa ação, mas você tem o seu bem penhorado. Dia desses chegaram aí no seu imóvel, né, da Josefina, e o oficial de justiça falou, não, esse imóvel aqui está penhorado na ação número tal, na execução entre Raimundo e Vivaldino. Você fala, mas eu não tenho nada a ver com Raimundo nem com Vivaldino. Fala, sim, mas esse imóvel está penhorado. E aí você vem ter conhecimento de uma ação no seu imóvel. Aí você pega todo o seu documento, você é uma pessoa, né, cuidadosa, e ali havia um contrato de compra e venda que o terceiro passou para você, no caso poderia ser o Raimundo ou o Vivaldino, né? Ou até mesmo um outro terceiro. E aí você vem defender, vamos dizer assim, defender a sua posse por meio dessa ação, né? Chamada ação de embargos de terceiro, só para você entender. E aí tem uma súmula, realmente o número agora, não é nova, é antigo, do STJ, falando dos embargos de terceiro por meio do chamado contrato, que a gente chama aí contrato de gaveta. Então, sim, tem validade no mundo jurídico. Lógico, isso dentro da situação. Enéas, entre um contrato de gaveta e uma matrícula de um imóvel, né? Aí você já entendeu, né? Então, se eu for discutir propriedade, eu vou trazer a matrícula, a escritura de compra e venda, né? Mas quem tem escritura vai logo e registra
porque quem não registra não é dono, não é isso que diz, né, o jargão popular. Então, numa disputa, digamos assim, Marielle, de propriedade e posse, e você juntar um contrato de gaveta e ele vir com propriedade numa ação de propriedade, que nós chamamos de ação reivindicatória, ação petitória, aí, nessa estratégia do autor, ele vindo com propriedade, não adianta você juntar um contrato de gaveta. Então, não vai adiantar, porque eu não estou discutindo posse. Agora, se ele não tiver estratégia, for e faz uma possessória para reintegrar, e você vem com contrato de gaveta discutindo sua posse, e você vai demonstrar uma posse de boa fé, porque até então você não tinha conhecimento, olha como a estratégia do autor não foi boa, e você poderá utilizar a defesa por meio do contrato. Entendeu aí? Entendi. Obrigada, professor. Ótima explicação. Resumindo, não jogue fora os contratos. Tá. Pode deixar. Então, essa questão da posse de mais de um dia, anota aí os artigos, né, tanto do Código Civil, que não fala mais nesse período, mas do Código de Processo, sim. Né? Então, quando a gente falar nessa ação petitória, é um termo usado muito, ou reivindicatória, é um termo que a gente vai usar depois para quando discutir propriedade, tá certo? Bom, essa perda da posse eu também incluí aí na discussão, parte da doutrina fala também do móvel e dos semoventes, né? Os semoventes nós já sabemos que, né, são os animais, né? Então, ele entra também aí nessa perda da posse, só coloquei a questão, né, para entender que a posse também se trata de bens móveis, né? Questão também da alienação, né, enfim, tudo mais. Só abri uma ressalva que eu achei interessante, não sei se for do Fernando, do Flávio Tartucci ou do Venosa, mas eles abrem uma ressalva, que é na aquisição de bens comprados em leilão, né? A gente tem muito aqui em Mato Grosso, né? E aí dá um pequeno salto em artigo, mas eu quero que você localize, que é o 1268, né? Então, feita por quem não seja o proprietário, a tradição não aliena, né, a propriedade. Vamos pegar literalmente lá o 1268, localize lá. Vamos só localizar o artigo e você já anote aí, ó. Então, na parte da tradição, né? Já está uma sequência aí depois de direitos reais, né? Falando de propriedade, mas a gente usa, vamos dizer assim, como cláusula geral, tanto para posse como para propriedade. 1268. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade. Tudo bem. Exceto se a coisa oferecido ao público em leilão, olha só, estabelecimento comercial, fala muito desses leilões que nós temos hoje, né? Físico e pela internet, né? For transferida em circunstância que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar como dono. Você está entendendo essa situação? Então, a aquisição de bens, né, nos leilões, e aí muito comum aqui no semovente, mas também de bens móveis e imóveis. Hoje a gente adquire em leilão com muita praticidade. Enes, fui lá, adquiri, já até peguei, arrematei, carta de arrematação, carta de... né? Já transferi, peguei a carta e fui, lógico, fazer transferência por bem imóvel, né? Registrei, tenho propriedade, né? Se está na posse, está no imóvel, está na posse. Aí veio saber depois que não, né, que aquele bem que foi objeto, poxa, que situação é essa, né? Quando você vai a um leilão, você vai com pelo menos com uma ideia de daquele bem que está ali ter sido previamente, vamos dizer assim, levantado a sua posse e propriedade, né? E o Código Civil ressalva como garantia dessa segurança, né? Deixa eu ver que eu coloquei aí, ó. Ele protege essa segurança aos negócios realizados mediante oferta pública. Muito interessante isso aí, hein?
Para nós que estamos discutindo posse, lá fala de propriedade, cláusula geral, eu trago aqui também junto com a doutrina para a questão possessuária. Mas, Enéas, e aí, o que vai acontecer, né? Aquele verdadeiro proprietário daquele bem, o que tinha a posse legítima, indenização, né? A resposta sempre será uma resposta indenizatória contra aquele que fez, né, a venda, que fez irregularmente a aparência de dono, né? Ou a indenização até mesmo caso tenha sido objeto de, né, de apreensões, como nós temos visto hoje. Desculpa. Mas eu faço a ressalva aí, porque é muito comum aqui no nosso estado. Vai estar lá na frente da propriedade, mas já trago aqui para posse. Resuminho, né, na fechada daí, utilizando lá os Tartucci, utilizando o Carlos Alberto, ora eu utilizo, né, as obras básicas, vou até colocar um pouquinho mais de texto lá para vocês lerem na obra básica, tá, do Schreiber, parte dela, não vai toda a obra, né, mas sempre que tiver para vocês, está no sistema, dá uma lida com calma, né, no que estiver dos textos lá, né. Então, a ideia nessas semanas foi aquisição e perda de posse, né, adquirindo-se a posse, o exercício, né, como um dos poderes da propriedade, né, afigura-se, né, quando há essa relação de causalidade, posse mutual, essa aquisição originária, esse termo eu acho que é interessante, aquisição originária e aquisição derivada da posse, né, com a tradição real, fictícia, né. Quem pode adquirir a posse? Então, nós já pensamos na pessoa capaz, ou por meio de representante legal, e aquele terceiro, né, que está ali, terceiro sem mandato, mas esse mandato tem que ser ratificado, como a gente pensou lá, numa discussão processual, e falar, não, aquele dali é meu detentor, e como tal, a posse que eu estou exercendo é justa, injusta, pró-fé, de má-fé, e aí vai vir a discussão. Perde-se a posse quando cessa, então, essa vontade de possuidor, perde-se a posse, né, para a questão da ausência lá, está vendo que está sendo esbulhado, está vendo que, né, e não toma as medidas legais, não toma, né, a autotutela que nós pensamos. Algumas questões, só para a gente se localizar, né, vamos dizer assim, nas questões de exame de ordem, de avaliações, como é que está essa, né, como é que tá as perguntas, né, o que nós estamos pensando aqui, está dentro desse raciocínio, né? Para quem já conhece as nossas aulas, sabe daquela hora da revisão, hora do raciocínio, hora de, né, eu vou encaminhar lá pelo portal também questões igual a essa, vai estar lá já na sequência quem estiver estudando, quem estiver revisando, né? Então, como é que adquire a posse? Então, estamos tratando de posse, né? Aí vem a sequência pelo próprio interessado, né? Terceiro sem mandato, constituto, né? Próprio interessado, representante do procurador, terceiro sem mandato, dependendo de ratificação, pelo próprio interessado, pelo constituto, pelo próprio interessado, representante do procurador. Então você vê que as perguntas sempre estão envolvendo, né, os artigos, por isso eu falo, questão objetiva, questão, olhe, leia os artigos, releia, né, a sequência que a gente faz dos slides, para quem depois, né, estiver vendo os vídeos, o que tiver agora vai fazer revisão, pegue a sequência, deixa o slide já, né, na sequência para vocês, pois anote os artigos, tem essa atenção, olha, foi o artigo tal, vai separando ali, né, dentro da codificação. E aqui, lógico, você que está comigo estará depois, já vai anotando aí. Então, vamos voltar lá. Então, adquira-se a posse. Aí colocamos aqui, né? Pelo próprio interessado, o seu representante, o procurador, terceiro sem mandado, dependendo de ratificação e pelo Constituto Possessório. Aí, olha o artigo, vai no 1205, né?
Aí, às vezes, eu cito aqui uma jurisprudência para quem está aqui, vai rever depois. Ah, Inés, não está na sequência do slide aquele lá. Às vezes eu deixei o slide lá, não estava atualizado como agora. Mas aí você assiste, olha, poxa, qual que é mesmo o artigo, qual que é o fundamento? Essa ideia, instigá-lo também a fazer a revisão, né? A posse pode ser transmitida por via contratual antes da alienação do domínio e depois desta pelo constituto possessório. E se tem por expresso na respectiva escritura em que a mesma é transmitida ao adquirente da propriedade, de modo a legitimar de logo para uso dos interditos possessórios. Imagina nas ações que a gente vai estudar, né? Reintegração, manutenção, né? O novo titular do domínio, até mesmo em face do alienante, que continua a deter o imóvel, mas em nome de quem o adquiriu. Que é isso aí, né? As RESP, STJMS, que é isso? Bom, né? Nossos alunos já sabem, né? Mas eu gosto de revisar com vocês, né? STJ já sabemos que é o Superior Tribunal de Justiça, RESP é recurso especial, no caso a INS é de mandado agora sim com D, mandado de segurança, né? Aí o que interessa isso aqui? Você vai entrar no site do STJ, quiser entrar agora ou depois, ou terminar a aula, entra em jurisprudência, abre um parêntese, RESP, um número, sem ponto, e aí vai ter vários precedentes julgados, né, do Superior Tribunal de Justiça. É importantíssimo hoje, né, na atualidade do processo civil brasileiro de 2016 para cá, então faz 5 anos, né, fez 5 anos semana passada, dia 18, do novo Código de Processo Civil. Na teoria geral, acho que trabalhei com vocês, se eu não me engano, a gente viu que tem já esse novo código, 13.105, 2015, com vigência em 16, mas esse processo civil, falando novo, porque, né, mas já faz 5 anos que está entre a gente. Então, os precedentes, os julgados nos TJs, TRFs e tribunais superiores e o Supremo são essenciais hoje nos julgamentos das ações, podendo inclusive ter repercussão geral, né, ou melhor, ser de natureza repetitiva. O que é isso? 2 ou mais recursos, no caso pode ser um recurso especial no STJ, tratando desta matéria com o instituto possessório, a cláusula possessória, 2 ou mais, podendo julgar milhares em todo o Brasil. E esses milhares, o que aconteceu? Quando você tem esse recurso lá denominado repetitivo, com a decisão do relator para suspender os outros, vão ficar todos sobrestados, aguardando o julgamento daquele que está lá. Olha que interessante. Por isso, eu gosto muito dos julgados e dos precedentes. Então, é só você entrar no site e fazer essa pesquisa. Eu acho interessante. Principalmente, não só por causa da ementa, né, porque a ementa está aí em partes, mas porque você pode ter um inteiro teor. Então, você vai olhar assim do lado da jurisprudência, está inteiro teor, vai clicar, vai ver os votos daquele ministro. Como é que ele pensou para se chegar a esse resumo desse acórdão aí que é a ementa? Como é que ele pensou? Como é que ele destrinchou, né, aquele raciocínio jurídico? Aí você vai adquirindo um raciocínio jurídico, né? Não que você vai pegar aquilo lá e copiar e colocar na sua petição, como alguns iluminados fazem. Não. Pode até pôr na sua dissertação, na sua tese de doutorado. Pode, deve, dependendo da matéria. Mas cita a fonte, né? Eu, quando escrevo, assim, eu cito muita, eu escrevo, assim, na hora dos artigos, eu gosto do nome e data, já é reconhecido pela nossa metodologia, né, do mestrado, nome e data, não necessariamente rodapé, mas eu gosto no texto nome e data, lógico que ele vai estar na referência, e uso muito sim a nota de rodapé para ter essa conversação, para ter esse diálogo ali de uma questão
de um caso, de um pensamento. Eu gosto disso. Geralmente aquele raciocínio não foi usado no corpo do texto, mas ele veio na hora da escrita, né? E lógico, numa petição inicial, numa defesa não, porque aí você também não vai, né? Mas eu digo na hora de um artigo, vocês vão preparar já o TCC, né? E aí eu acho que é interessante. Aí você pode citar, né, parte do voto, faz referência a ele e cita de quem é o voto, se é um ministro, um desembargador, né? E o número, né, daquele julgado. Acho que é interessante. Eu gosto de usar e ser fiel, né? Não vai aparecer, né? Aparece. Hoje nós temos várias formas de verificar, né? Inclusive dos mestrados, doutorados, o famoso plágio, né? Que nada mais é do que a falta de citação. Temos que citar, temos que mostrar, né, da onde está vindo aquele raciocínio. Poxa, Inés, mas achei tão, poxa, um raciocínio maravilhoso. Por isso você cita a fonte, né? Também coloquei na sequência aí mais um julgado do ministro Luiz Felipe Salomão. Trata de um agravo, é um recurso, tem uma ação, reintegração, né? Fala novamente da cláusula constituinte, da existência, né? Revela-se como uma das formas de aquisição de posse, ainda que indireta. Mas por que isso? É aquela situação, lembra-se? Vendeu, né? Ele era o proprietário. Deixa eu ver. Alguém está pedindo para entrar. Já alertei vocês, né? Quando quiser perguntar, fale, porque eu não fico olhando o chat. Aí no final eu vejo. Se tiverem perguntas, no final eu vou olhar. Ele era o proprietário, vende, então Raimundo, um exemplo, vende para Josefina, mas aí pode ser o contrato de compra e venda ou na escritura de compra e venda, tem a cláusula dizendo, olha, eu vou vender para você, Josefina, só que agora eu vou locar, eu quero ser o locatário durante o tempo, tanto tempo, né? Pode prever prazos, tudo. E aí o que aconteceu? Ele era o possuidor, ele era o proprietário, né? E se torna ali o possuidor direto como locatário, né? Então ele é um locatário, depois da venda, né, com a cláusula constituinte, ele passa a ser um locatário. Então, por mais que não esteja previsto no CC expressamente, vamos dizer assim, a gente localizou o artigo, né, mas o Código 16 ele utilizava o termo constituinte, né? Hoje permanece o termo, né, principalmente na doutrina e jurisprudência. E nessa sequência de constituto possessório, há o termo em latim, que é essa tradição breve manu, né? Traditio breve manu. Que é isso, Enéas, né? Então, qual que é o conceito, né, dessa tradição breve manu que vem na sequência? Então, eu tenho esse conceito do constituto processório, em que eu sou, meu exemplo, proprietário Raimundo, faço a compra e venda, vendo para Josefina, mas eu falo, olha, tem uma cláusula aí que eu vou ser o locatário, ok? Está aí dentro e vou locar por tanto tempo, ok. Né? Mas a doutrina fala numa situação em que eu era o possuidor indireto, no caso do locador, e ele vende para o locatário. E aí muda quem tinha a posse direta e indireta. Por que não continua com o termo constituinte? Cria-se terminologias em latim, né? Como está parte da doutrina gosta de falar, né? Eu quero colocar aqui para vocês, ó. Possuidor de uma coisa em nome alheio passa a possuí-la como próprio. Isso é um conceito que nós temos aí da tradição brasileira. Configura-se a tradição brasileira quando o possuidor de uma coisa alheia, no caso do locatário, vem adquiri-la passando a possuí-la como próprio. Então, qual é o raciocínio? O locador, vamos dizer Raimundo, vamos dizer o locador proprietário, ok? Raimundo.
Ele é para nós, enquanto posse, se ele é locatário, ele é o possuidor indireto. O locador, desculpa, ele é o possuidor indireto. Enquanto que o locatário, o Vivaldino, ele é o chamado possuidor direto, porque ele está na posse, lembra-se? Ele está alocando o imóvel, então ele é o possuidor direto. E o indireto, Raimundão. Quando Raimundo vende para aquele locatário, e na cláusula de venda fala, olha, agora eu serei locatário, parte da doutrina vem falando, olha, mudou, né? Quem era o indireto locador, proprietário, passa a ser agora o direto locatário. E o que era, né, o possuidor direto locatário, agora com a compra e venda, passa a ser o locador, né, e possuidor indireto. Então, essa inversão, né, de possuidores direto e indireto, nesse caso, a doutrina também denomina aí de um verdadeiro tradição breve mano, tá? Eu trouxe mais porque estava olhando questões e questões, estava aparecendo muito essa tradição aí na hora do constituto possessório, né, e principalmente para conceituar e para exemplificar. Achei interessante trazer este caso para vocês. Poxa, né, mais sobre constituto possessório é porque eu sei que gerou algumas dúvidas, alguns me mandaram, né, mensagem, e-mail, discutindo, eu respondi a todos, né, pelo menos quem me mandaram. Por isso até eu coloquei aí no início, no chat, novamente meu e-mail, né? Às vezes o colega está vindo para a turma, não está no grupo de WhatsApp, tem um grupo de WhatsApp, né? Aí os colegas que administram, se puderem colocá-lo, o coloque, quem está entrando aí, depois peça. Eu acho que é interessante, eu tenho mandado, acho que para essa turma eu tenho mandado alguns convites de algumas questões de lives, né, de congressos. Hoje ia ter um de petição inicial, não teve. Algum colega pode ter, acho que uma colega ou outro conseguiu se inscrever. Não teve porque um dos palestrantes, ou um dos colegas que estavam lá, teve um problema muito grave, pessoal, família, e aí foi suspenso, né? Era aquela de elaborar petição. Aí, mas o colega avisou, manteve os inscritos, depois terá uma nova oportunidade, né? Eu acho que alguns colegas que conseguiu cadastrar tentou participar hoje pela manhã. Caso não entenda por que não teve, estou até explicando aí. Um momento realmente um momento muito triste, né? Esse caso aqui fala também do constituto possessório. Eu estou aqui falando com vocês, não sei se vocês leram o caso, vão ter oportunidade depois com calma, anotem aí para revisarem, vai estar na sequência do slide. Às vezes eu não deixei a resposta para você vir, dar uma lida, relida nos vídeos, né? Então, sobre o constituto possessório, novamente, né? Aí está lá. A tradição pode ser real, simbólica e fictícia. Nós já entendemos que a tradição é a entrega, né? Considera-se ficta a tradição no caso, né, dessa tradição breve manu e do constituto possessório, ou cláusula constitute, né? Então, fica aí mais uma questão tratada do constituto possessório, né? Aí tem uma outra um pouco mais longa, não vou cansá-los, vou deixar para vocês depois, né? Também fala de posse, fala, né, boa-fé, né, os direitos possessórios, possuidor de boa-fé, né? Depois você vai ler com calma. Eu já estou raciocinando já com as respostas para você ter a sequência, né? Então nós voltamos lá, ó. Não induzem em posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição a atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade. E eu gosto de colocar para você que está comigo, porque você vai revisar também, o artigo, né? Se eu for lá no 1208, às vezes é um artigo, mas a ideia
é nos localizar, não é decorar artigo. Tá? Você vai ter o código na mão, na segunda fase. Ah, mas a primeira fase, né? Mas a primeira fase ela faz você ela faz você lembrar, né? Então, o que nós estamos lembrando aqui, né? Não induz em posse atos de mera permissão e tolerância. Isso me faz lembrar do detentor, né? Assim como não autorizam a aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade. Aliás, como é que cessa uma clandestinidade? A partir do momento que você tem uma ação proposta e não venha a discutir, como no caso do uso capião, né? A violência, no momento que você tem conhecimento e não vai lá e não aciona também aquele para, né, causador do esbulho, causador da tubação. Então, pense nisso, né? Olha, mas tem mais outro constituto processual? Acho que eu coloquei muito constituto para vocês, né? Volte lá. Ó. Então, constituto processual, são conceitos, eu gostei de colocar mais conceitos, né? Modo de transferência da posse indireta ao adquirente do bem. Né? O instituto processual ocorre quando o vendedor, por exemplo, transferindo a outro domínio, posse indireta, conserva, todavia, em seu poder. Lembre-se lá, um exemplo crasso, aí, um exemplo de livro mesmo, é o locatário. A referida cláusula tem a finalidade de evitar complicações decorrentes de duas convenções com duas entregas sucessivas. O que é isso? Fazer uma compra e venda, quem é locador e locatário, para que não ir fazendo uma inversão de possuidor direto e indireto, acho que fica seguro, vamos dizer assim, na cláusula, no contrato ou na escritura de compra e venda, dessa situação de permanecer como locatário, ou permanecer na posse indireta por tanto tempo. Já vi na prática as aquisições assim, principalmente, acho que eu dei até vale 100 mil aquele imóvel, a quem o compra paga os 50 mil. E aí fica essa utilização de quem vendeu por 1, 2, 3 tantos anos no contrato, na escritura, para aquela diferença da questão do bem vendido. Né? É uma forma de garantir ali a legalidade. Né? Falei mais aí também sobre os temas, vou deixar para vocês reverem com calma, tá bom? As questões que envolvem posse, né? Só coloquei a sequência para já estarmos praticando com o conceito, né? Feita por quem não seja proprietário, tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais. Ipsis literis o artigo. Questões, né, que já querem exame de ordem e outras provas. Ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar como dono. Lembra-se, falou de leilão, né? Tá lá aquelas, né? São verdadeiras vendas, né, públicas, vamos dizer assim, que você tem uma segurança, você está ali com segurança, olha, eu vou fazer essa compra aqui, carro, veículo, móveis, imóveis, e aí você vem a ter conhecimento que ali não era quem fez, né, o verdadeiro possuidor, o proprietário. Então, só para a gente ter essa segurança que o Código Civil, que trata da relação privada, né, vamos dizer, mas também trata, né, do privado com o público, né? É interessante aí esse artigo 1268 que a gente vai pensar, mas já o trago na questão da propriedade, que também, como cláusula geral, estamos utilizando na posse. Importantíssimo, tá bom? Sequência aí de questões para você se localizar, né? Fâmulo da posse, né? O que é o fâmulo mesmo, né? O fâmulo é um detentor, né? Caseiro que está lá, como a gente fala, né? Só para fechar aí,
Fâmulo da posse acha-se em relação de dependência para aquele em cujo nome detém. Não tem direito à proteção. Pode ser compelido à desocupação no interdito, uma ação possessória ajuizada, né? Porque tem efetiva posse. Nós vamos ver, às vezes você aciona quem está lá, não tem o nome de quem realmente é o verdadeiro possuidor, e aciona quem está ali, né? Aquela aparência da posse. Isso é comum. E aí nós veremos, acionou ele pode nomear quem é o verdadeiro, pode denunciar, que são formas distintas, processualmente falando, mas cujo resultado é ter o legitimado passivo, né? Que nem nós não somos obrigados, o possuidor originário, saber que quem está lá, né, o Raimundo, está ali como mero caseiro, e quem é o que realmente tomou a posse, esbulhou, né, turbou, né, é o Vivaldino, né? Coloquei lá um dos primeiros artigos, que é o 1198, importantíssimo para nós. Para finalizar, esses atos violentos autorizam a aquisição da posse depois de cessar a violência. A posse pode ser adquirida por terceiro sem mandato, que fica dependendo de ratificação. Depois você vai ler com calma, são questões para uma breve hora da revisão. Estou localizando aí. Os artigos. Então, primeiro item, o segundo, né? Atos violentos autorizam a aquisição, depois de cessar a violência, né? Expressamente no artigo 1205, inciso 2, ou como queira, inciso 2, e 1208. Para a divisão do raciocínio, né? Obra com escrita de artigos, efeitos da posse. Importantíssimo para nós, né? Então, vamos pensar aí na sequência de artigos, né? Quais são os efeitos? A grande maioria doutrinária fala em proteção possessória, que é o que a gente mais discute aqui, que vai ter autodefesa, né? Isso é importante, porque quando a gente estuda um processo, principalmente o processo civil, a gente tem uma ideia de jurisdição que é aquela ideia de pacificação, ou seja, o Estado, e aí eu estou falando de Estado, União, tá? Por meio do Poder Judiciário, tem uma função jurisdicional primária de pacificação. Acho que isso é importante. Então, quando a gente fala em jurisdição, é a ideia dessa função pacificadora. Mas as ações possessórias, antes de acionarmos o Estado, aquele que teve a sua posse esbulhada, aquele que teve a sua posse, vamos dizer, turbada, né, que é a ideia de perturbar, ou ameaçada, e aí eu tenho um caso até para a gente praticar na sequência de aulas, um caso concreto, vou retirar os nomes, tudo, porque virou um verdadeiro quiprocó, aquela ação, acho que foi de manutenção de posse, aí foi proposta na ação, numa vara uma vara civil, né? Era o interior do Estado. A vara civil se deu por incompetente na ideia de competência quanto à matéria e remeteu para uma vara que nós temos hoje, um juízo, né? A gente fala, um juízo de direito agrário. Eu achei interessante que virou toda essa discussão e aí depois vocês vão ter esse processo também em parte digitalizado, teve recurso de agravo e tudo mais. Vamos pensar. Né? Mas essa autodefesa, isso que eu quero que você pense agora, o Código Civil ele traz uma exceção à busca da tutela jurisdicional primária. Então, aquele que tem a sua posse esbulhada, turbada, perturbada, né? Ou ameaçada, e ele utilizando, e a gente vai ver, logicamente, dentro dos limites, né? Para não gerar até uma tipificação, né? E aí voltar contra aquele que assim agiu. Mas principalmente esse termo de autotutela. Aí nós vamos ver a questão dos frutos, o que foi produzido lá, deteriorização, indenização, que eu até lembrei de uma pergunta do Daniel, que está aí também na sequência dos bens públicos, e raciocinar o uso capião, né?
Não ainda como ações, depois a gente vai trazer na sequência de aula as ações, tanto ordinário, extraordinário, rural e urbano, né? E aí está no primeiro tópico aí da nosso raciocínio agora, esse principal efeito, né? A legítima defesa. Já ouviram falar, né? Esse de esforço imediato, uma autodefesa, em que o possuidor pode manter ou restabelecer a situação de fato. Então, eu nem procuro o judiciário. Olha que interessante. Então eu posso ir lá, né? Ir lá e, né? Derrubar tudo com tanto calma. Nós vamos ver esse esforço imediato, esse momento e o limite, né? Para isso, senão também você vai inverter a situação e não é uma boa estratégia, né? Então, as ações propriamente ditas de manutenção, reintegração e interdito proibitório, tipicamente possessório, nós estudaremos, tá? Já até praticamos uma ideia da reintegratória, né? Mas a ideia aqui é essa legítima defesa, né? Turbado, essa terminologia, imagina se eu estou sendo perturbado mesmo, né? Acho que o Flávio Tatucci, ele dá um exemplo, né? Ele fala assim, ó, João Grilo, né? João Grilo está em volta, acho que a colega falou, olha, está ali em volta, né? Está ameaçando, né? Ele foi lá e entrou e saiu, pegou uma madeira, mas não ficou na posse, né? Então, essa perturbação propriamente disso, o termo turbar está nesse sentido. Podemos agir em legítima defesa? Podemos ir lá, né, colocar cerca, arame. Já vi casos que a pessoa coloca, em vez de 4, 5, 15, né, arames, farpada, enfim, e coloca lá o seu caseiro mais próximo e começa a agir, né? A situação se assemelha também como excludentes lá, não só no Código Penal, né? Não sei se vocês já tiveram responsabilidade civil, mas nós temos legítima defesa também na responsabilidade civil, né? Onde ali até retira, vamos dizer assim, um nexo de causalidade, né? Até utilizando do direito civil. Lembrei ali da questão do excludente, do penal, mas pode colocar aí também. Na responsabilidade civil, nós temos uma excludente também, que é a legítima defesa. Excludente que eu digo da ilicitude, onde eu fui lá e defendi num caso, eu não vou ressarcir aquele que está buscando uma indenização. Eu defendi, lógico, a prova é minha, o ônus probatório e tudo mais, mas eu faço um link aí com a responsabilidade civil na questão da legítima defesa, né? Se a hipótese for de esbulho, né? Bom, esbulho já é perda. Então, o João Grilo, ele não foi lá e tirou, ele não foi lá e perdeu, ele foi lá e ficou, montou já, né? Né, alguns falam seu barraco, né? Sua construção, né? Foi lá, né? E já está lá, né? No imóvel. O que é o desforço imediato? Se a gente pegar a doutrina, é aquela questão. Diga. Só para ver se eu entendi mesmo essa diferenciação de ação possessória de ação de uso capião, né? E tudo que tem turbação, esbulho, entra na parte de ação possessória. Ok. E aí, quando tem a questão duradoura, temporal, de uma forma mansa, por exemplo, alguém entrou no terreno, ficou lá, aí já entra de uma forma duradoura, já entra na questão de usucapião, ação de usucapião, reintegração de posse. Marielle, né? Tassiana. Oh, é igual desculpa. esse do João do Grilo. Entrou lá, fez a bagunça, fez fez maior turbação lá. Vamos só, questão, ok. Analisa a ação possessória, né? Vamos só assim, vamos olhar para a ação de uso capião. A ação de uso capião é naquele que está na posse. E ele tem, por meio dessa ação, o direito de ter a propriedade. Então, eu estou na posse, 5, 10, 15, veremos a diferença. Ordinário, extraordinário. Tem um que não precisa ter boa-fé,
não exige nem a boa-fé. Então é aquele que está na posse. Aí ele vem, propõe a ação de usucapião, tem todos os seus requisitos, os limítrofes, localizar, eles vão ter que participar dessa ação, no polo passivo, todo mundo que é limítrofe da área. Então imagina, eu que estou na posse, estou acionando os limites e aquele que teria, né, a posse originária, sendo eu conhecedor. Aí eu vou acionar e dizer, olha, estou aqui há, um exemplo, 10 anos, 15 anos. Professor, então analisa o título duradouro, a forma duradoura do tempo. É um tempo, mas você está percebendo que aquele que está lá dentro, ele está querendo ter o quê? O reconhecimento de propriedade. Agora, se aquele que está ali dentro, ele não quer, ele quer defender a sua posse de alguém que está lá perturbando, aí eu vou usar da possessória. Você entendeu? Defesa possessória. Então, eu estou na posse, estou sendo perturbado, estou sendo, né, ameaçado. Qual possessória que eu vou fazer? Vou ter que olhar. Bom, se eu fui tirado da minha posse, então o termo é esbulhado, eu vou ter uma ação própria, reintegração. Se eu estou sendo só perturbado na minha posse, eu vou olhar para o processo civil, já vamos fazer isso na sequência de aula. Aí eu vou ter possessória. A manutenção. São possessórias. Todas elas são ações possessórias. Reintegrar, está na tela aí, manutenção. Enéas, lá na frente a gente vai pensar o uso capião, que é a ação de uso capião, para adquirir uma das formas de aquisição de propriedade. Ou seja, eu já não quero, não é defesa propriamente dito, né? O que eu estou propondo é uma forma de adquirir propriedade. Então, se eu quero me defender, utilizarei uma dessas ações possessórias. Se eu quero lá na frente, fiquei sabendo que eu tenho tempo, tenho direito, o que eu faço? Proponho minha ação de uso capião. Eu não devo defender-me com uso capião. Eu não vou me defender numa ação possessória alegando uso capião. Eu não vou fazer isso. Eu vou discutir posse. Se eu estou no polo passivo, eu sou João Grilo, mas eu estou na posse e a minha posse é justa. E aí eu sou acionado, eu vou me defender da posse, alegando a minha posse é justa, a minha posse não tem vício de violência, então estou discutindo posse. Ah, Inês, mas posterior, eu posso até discutir depois o uso capião, se tiver os requisitos do uso capião, sim. E aí eu posso adquirir propriedade. Então, essa é uma forma de você ter a função social, vamos dizer assim, do imóvel, e essa função social sendo prevista, né? Eu não vejo, às vezes acompanho aqui do lado, alguém acho que levantou a mão. Pode falar na sequência. Quem é? Hein, professor, qual que é o artigo que fala dos requisitos do uso capião, da quantidade de tempo para cada um? Vamos olhar lá no 1200 e pouco. É 1238 a 1247. Os do Código Civil, né? Extraordinário, ordinário, 38, 39, 40. E depois a gente vai ver também o da Constituição. 1200, né? 38, 39, 20, 40. Tá na sequência, né? Não tá tão longinho, não. Já. Civil, identifiquei do 1238 a 1247. Que é específico da uso capião. Isso. Querem, né? Uso capir, né? É que o 1241 fala assim: poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada, adquirida mediante uso capião a propriedade imóvel. Então, por isso é uma das formas de aquisição de propriedade. Você tem uma sentença, você vai pegar a sentença e levar no cartório e registrar a propriedade. Depois tem a Noreg, que é a Associação dos Notariados, os cartórios, né? Está tendo uma situação específica de uso capião online, né? Que é extrajudicial.
Aí chegaremos já rapidinho lá, fiquem tranquilos. Primeiro, só diferenciar, foi o que Tassiana pensou já aí, ó. Quero discutir posse, quero defender a minha posse. O que eu vou usar? Ações, tipicamente está aí na tela, possessórios. Eu tenho que ter essa competência de ver e saber se é manutenção, reintegração ou interdito. Ah, eu vou peticionar, vou fazer a petição. Quando é que vai ser uma ação de reintegração de posse, que é uma ação pelo procedimento especial, pelo processo civil? Aí eu tenho que saber, no direito material, que aquela parte, aquele que você vai defender, ele perdeu a sua parte. Então aí eu tenho que saber. Está na sequência aqui, que é o esbulho. Então, nós vamos ter essa competência e praticarmos dentro dos limites da disciplina, mas pensando também na prática, né? Nesse momento, eu estou pensando muito na legítima defesa, né? Está na tela muito essa questão da legítima defesa. E aí eu localizo o artigo, que é o 1210, já pode pegar aí, volta um pouquinho, né? Estava lá, uso capião. A gente vai entrar na parte de direitos reais, né, propriamente dito, a gente vai discutir um pouco mais de propriedade, e aí entrando no uso capião. E o 210, o possuidor... Então, falou em propriedade, é uso capião. É isso. Tem várias formas de direitos reais, uma delas é a propriedade, né? Como adquirir Uso capião não entra na ação possessória. É fora. Na ação, não. Na ação, eu não vou discutir uso capião. Ah, entendi. Eu vou discutir posse. Se eu tenho posse boa-fé, má-fé, justa, injusta, isso é posse. Isso eu vou discutir lá. Isso eu vou levar para o juiz. Excelência, tem posse. Minha posse está aqui. Ah, mas eu até já tinha proposto uma ação de uso capião. Você pode até trazer para dentro da sua, né, conhecimento do juízo. Né? Pode até ter acontecido de você ter promovido uma ação de uso capião em desfavor dos limites, que você tem que ter todos, né, esses requisitos, trazer para legitimado passivo, e no meio do caminho, antes até mesmo citar, iniciar a angularização da ação de uso capião, você tem uma ação possessória. Aí, lógico, você vai defender, você vai contestar a ação possessória, pode até argumentar. Né? Excelência, inclusive, existe uma ação, né, de uso capião. Mas não dará, por exemplo, uma litispendência. Né? Não pode aquele juízo tem umas litis... Não, excelência, são distintos. A ação aqui está querendo reintegrar, né, discutir posse. Eu vou discutir posse lá, vou contestar. Estou só informando que eu tenho uma ação de uso capião, inclusive, que está em julgamento. Agora, se eu já tiver sentença, e a sentença estiver na fase de cumprimento de sentença, na ação de uso capião, aí eu posso ter propriedade. Olha que magnífico. Mas se ele entrar com uma ação possessória, eu vou discutir propriedade? Não, vou discutir posse. Vou falar para ele, eu tenho posse. Inclusive, já tenho até uma sentença em que me reconheceu a propriedade. Você está entendendo a discussão? Sim, assim, é muito interessante isso, mas eu sempre repito de uma maneira muito enfática que quando você tem estratégia de discutir posse, utilize as ações possessórias. Quais são? Aí, ou reintegração, manutenção, interdito. São só essas, Enéas. Ações para defender posse. Essa é a sua estratégia, posse. Não venha com a estratégia posse e aí a defesa, estratégia, propriedade. Vai adiantar. Porque a minha ação proposta é uma ação possessória e o magistrado vai ter a posse. Ah, mas eu vou alegar que além da posse eu tenho também propriedade. Pode, lógico. Né? Quer juntar escrituras, matrículas, lógico, é uma somatória. Mas leve ao juízo quem tem a melhor posse. Demonstre que a sua posse é uma posse justa, diferente do outro, que a posse é injusta, você vai discutir isso. Você vai demonstrar para aquele juízo que ele agiu de má fé, tem um vício na sua posse. Essa é a discussão. Anotaram aí a legítima defesa? Nós estávamos lendo o artigo 1210, né? Efeitos da posse. Parágrafo 1º. O possuidor turbado, o que é turbado? Lembra de perturbado, né? Ele está perturbando.
não chegou a me tirar, né, da minha posse. Né? Como diz o Flávio Tartucci, ele vai lá, né, aí corta o meu arame, eu tenho uma raiva disso, né? Quem tem uma propriedade sabe como é, foi lá e cortou um arame, cortou isso, né? Cadê, né? Mas não me tirou, eu estou na posse. Né? Posso discutir uma ação possessória e falar para ele parar de me perturbar. Aí o magistrado me dá uma liminar e afasta aquele iluminado que está lá. Mas ele me tirou, ele me esbulhou. O termo esbulhar é isso, ele me retirou a posse. Então ele não está lá só cortando meus arames, ele cortou e entrou e já fez o seu barraquinho lá dentro. Aí o termo é diferente. Conhecer essa terminologia é importante. Turbação me lembra perturbação e esbulhar me lembra retirar mesmo, né? São ações distintas. É uma habilidade que nós precisamos ter nesse semestre. Não a habilidade de peticionar. Isso nós teremos no procedimento especial, no processo civil. Mas quando eu mostro para vocês a ação, quando a gente discute a estrutura dela, é para vocês terem, digamos assim, 10, 15, 20, alguns mais por cento de facilidade na hora que tiver o procedimento especial estudando a ação de reintegração, você falar, poxa, agora sim, aquele esbulho, Enéas falava em esbulho, turbação, tá falando esbulho agora, né? Às vezes o colega fala assim, vi agora um vídeo, agora entendi o esbulho, porque eu falei 1000 vezes a palavra esbulho, lógico, num primeiro momento não é de fácil compreensão. Mas depois de você ouvir, aí você vai assistir, poxa, lógico, a ideia é essa mesmo. Às vezes não é sair daqui hoje, né, entendendo o termo turbado e esbulhado, mas facilitar na hora de uma leitura, na hora de uma sequência da disciplina, o seu entendimento, tá? Mas é importante, sim, ter essa atenção aí, principalmente dentro daquela ideia de nós nos localizarmos, né? Dentro do código, né? E esses artigos diferenciados demais, né? Então, esse 1210, parágrafo 1º, o caput é essencial para a gente pensar as ações possessórias, como está pensando. Né? Então, o possuidor tem direito a ser mantido, já anota aí, manutenção na posse em caso de turbação. Então, manutenção, turbação. Restituído, que aí eu posso falar em reintegrado, né? Alguns falam ação de restituição ou reintegração no esbulho. Ô, Enéas, então já está aqui, manutenção, turbação, ok. Restituição, esbulhar, ok. E, olha só, segurado de violência, então é a ameaça iminente, se tiver justo receio de ser molestado. O caso que eu quero, está digitalizado, vou só tirar os nomes, porque está em andamento ainda, é um caso de uma estrada, era uma vicinal no interior, onde a propriedade chegava até lá, né, por meio dessa estrada. Os moradores, em algum momento, eles fazem o bloqueio da estrada, e o único acesso que tinha ao empreendimento, acho que era uma usina, teve esse bloqueio da comunidade, né, motivos outros. Como que chegar lá? Aí, no momento lá, foi proposto pelo advogado da empresa, se não me engano, foi manutenção, vou confirmar. A manutenção da posse. Uma ideia que ele trouxe que aquela estrada ali seria uma continuidade para se chegar ao empreendimento. Virou um quiprocó essa ação, depois eu vou retomá-la. Eu peguei numa parte de recurso, só que eu estava auxiliando em grau de recurso. Por causa de incompetência, era para foi para uma agrário, agrário se deu para o competente e teve conflito de competência, que é também uma área de processo, né? Enfim, o que eu quero que você entenda é, na prática, se você propor uma ação, nós vamos aprender um princípio, que chama também da fungibilidade, está na sequência, nós vamos estudar. Já comentei com vocês que é importante na possessória, assim como entender a autotutela, entender as ações específicas, conhecê-la aqui, né?
Mas essa fungibilidade ele propôs a emissão, a manutenção na posse, alegando a turbação. E o juiz entendeu ali que não era caso de manutenção, ele estava sendo ameaçado na carta. Então seria um interdito, que a gente chama de interdito proibitório. Proibir de ameaçar, né? E essa ideia da fungibilidade na possessória é muito forte, né? E acontece, às vezes eu falo que estou sendo perturbado, na sequência de dias, semanas, eu fui esbulhado. Então ele estava cortando o arame, mas 2, 3 dias que eu propus a ação, ele foi lá e montou o barraquinho dele dentro do imóvel. Então eu fui esbulhado. Aí o que o silêncio olha? Eu falo, bom, é manutenção ou é reintegração? Silêncio, mudou. Então eu perco tudo que eu fiz? Não. A sua ação, eu vou convertê-la de manutenção para reintegração. Ou vice-versa, né? Veremos isso no princípio da fungibilidade, mas já põe na sua mente. Então, o artigo 1210, parágrafo 1º, é o fundamento legal no direito civil, direito material, dessa autodefesa, né, desse esforço pelo turbado ou esbulhado. Mas lembre-se que eu vou repetir muito, né, dentro de um limite, senão você vai inverter a situação. Então, colocamos ali conforme doutrina também, sem apelar para a polícia, né, para um reforço, porque se você precisar do reforço policial, da segurança, você vai ter que acionar o Estado, o juiz autoriza, e aí você tem o auxílio, né? Não fale com em outras palavras, né, com o Cabo José, enfim, com, né, aquele conhecido que vai lá para agir, né, vamos dizer assim, com necessidade de um reforço mesmo policial. Não. Se necessário, não tenha dúvida, aí você move a ação, pede liminar e faz a parte legal. Por que não? Porque senão pode inverter a situação e tipificar até mesmo, né, no exercício arbitrário das próprias razões, e tipificar isso no direito penal. Olha, você tem o direito e inverteu a situação. Não é uma boa estratégia, né? Por mais que eu sei que o que eu estou falando aqui para alguns, né, na prática, não resolve, né? Então... Hein, professor? Eu queria falar, o que acontece principalmente no interior é que quem vai esbolhar, né, o outro, ele já chega com armas e várias pessoas, e aí o dono da propriedade também tem os capatazes armados. Vira uma luta, né? Uma guerra, né? Vira uma luta. Não é Sim. assim que ocorre. Até porque aqui nós estamos no ambiente, né, jurídico, fundamento legal, mas eu repito, porque senão os colegas vão sair, vários dos meus alunos, esses mais de 20 anos, eu tenho alguns colegas que passam a advogar para e em regiões de grande latifúndio, a discussão é muito grande. Então, eu gosto sempre de estar repetindo isso, por mais que na prática eu sei que há uma disputa de forças, né, na questão de posse, na questão latifundiária, né? Mas eu não gosto de dar esse fundamento legal aqui e o colega achar depois ou pensar que ele está resguardado legalmente de agir com violência. Longe disso, tá bom? Então, essa retomada da coisa, né, essa perda da posse, né, enquanto o que é o desforço, o que é esse desforço imediato, né? Esse calor dos acontecimentos. Então, às vezes você tem conhecimento dias após, né, mas aí você ainda está naquele momento, então você, né, aquele que vai na sua fazenda, na sua chácara, na sua estância, enfim, de semanas, né, aí passou 10 dias, voltou lá, já aconteceu aquele fato. Quer dizer, estar naquele calor, naquele momento, né, vamos dizer assim, de agir com a autotutela, né? Com as próprias forças, pode ser auxiliado? Pode, né? Pode, né? O guardião que estava lá, o caseiro, pode se utilizar e manter ali a posse? Pode, né? Há essa defesa, essa autoproteção de vigilância, né? Mas eu gosto de colocar, né? Sempre sem, né? Não pode ir além
do indispensável. Se precisar do além, que é a necessidade do reforço policial, e move a ação, pega, né, busca a liminar, né, para você não perder o seu direito, né? Essa é a parte mais importante. A reação seja breve, né? Imediatamente após a agressão, me parece que é óbvio, né? Lógico, podendo agir, né? Havendo dúvida, não tenha dúvida, né? Se você tem dúvida se deve agir com esforço próprio, não tenha dúvida, busque a ação judicial, promova as possessórias, né? Reintegrar, manutenção, interdito proibitório, que a gente vai ver no caso da ameaça, né? Até para que você não perca o direito ali e inverte a situação, não é uma estratégia, né? Eu me lembro muito bem num interdito proibitório, aonde tinha mais de ano e dia, tá? Moveu a ação, isso eu estava numa advocacia privada à época, e o magistrado marcou a audiência de justificação, já houve testemunhas, tudo nessa audiência primária ali, muito rápido, e dali de dentro ele deu a liminar, mandando impedir, né, foi um interdito proibitório, agora, se não me engano foi, onde ele impedia, né, o polo passivo de ficar ameaçando. E assim, na audiência não é uma situação agradável, principalmente que o autor, né, o requerente, o requerido, né, como disse a colega, já há essa disputa de forças, né, na prática lá. E essa disputa de forças levado para dentro do Poder Judiciário tem que ter uma condução pelos advogados, junto com o magistrado, vamos dizer assim, para que não aumente essa disputa, esse grau de violência, muitas das vezes, lá no ambiente da área em disputa. Eu digo isso porque senão vira uma confusão, que aí, saindo da audiência, conseguiu eliminar, lembro até hoje, aí, lógico, autor, satisfeito, pá, né? E aí, o requerido saindo dali, você notava, né? A insatisfação, trocou advogado, 2, 3, pá, mas ele não tinha o direito, vamos dizer assim, a estar não só com aquelas ameaças, na verdade já tinha passado da ameaça, ele estava perturbando, mas no início era a mera ameaça. O que eu digo conheça a estratégia com o fundamento legal. Nós estamos aqui hoje aprendendo uma ciência jurídica e uma disciplina que é muito, muito útil para o direito, vamos dizer assim, numa advocacia pública ou privada. Mas, repito, tenha conhecimento do direito e utilize-o com estratégia. Jamais utilize-o para fins não de justiça ali. Eu sei que o que eu estou falando, e a colega ressalvou aí, há uma disputa de força. Mas na hora que você propõe a ação e você trabalha com o direito, você vai entender que a disputa de força de armamentos, de pessoas, ela vai se corroendo. Ela vai se corroendo, no sentido de aquele que tem a seu favor o direito e o melhor direito, né, trabalhado, ele consegue sobrepor lá na ponta. E aí a diferença que está é do profissional. É a diferença. Né? Independentemente, vamos dizer assim, independentemente das partes estarem, né, com essa discussão no local, o advogado, conhecedor da causa, conhecedor do direito, ele vai fazer a diferença. E isso eu entendo que é importante para nós hoje. É uma competência de conhecer a ciência jurídica, mas a habilidade da melhor estratégia. Eu vou finalizar aqui, né, depois a gente vai dar continuidade nesses requisitos de defesa e já entrar nas ações propriamente ditas, né? Logicamente,
com legitimação ativa, passiva, da propositura das ações, mas eu gostaria que você desse uma lida nessa autotutela por parte das ações possessórias. Eu vou só fazer aquela nossa sequência. Vejo aqui se tem algum colega que perguntou. Como eu já avisei, eu não vou lendo, né, os chats, mas caso tenha pergunta, eu vou só sair aqui da apresentação. Ok, parei a apresentação. Pessoal, algum colega que esteja aí comigo, o Gerson, Daniel Taí, Tassiana, os outros que estarão depois fazendo revisão, estarão assistindo também aí, pegando os slides das aulas. Eu vou deixar de hoje para amanhã já a sequência, vocês vão estar, né, revisando. Fico à disposição, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, tenho deixado o e-mail, telefone aí para o WhatsApp, alguma questão. Às vezes eu não consigo retornar imediato, me desculpem, principalmente quando eu já estou parado escrevendo alguma coisa, eu não estou olhando mesmo o celular, porque senão eu não consigo pensar ali, aí depois eu vou dando as respostas, tá bom? Dúvidas, seu Gerson? Dúvidas? Por enquanto está tranquilo, professor. Vou rever todo o material, surgiu alguma Tassiana, dúvida. tranquilo aí? Entendeu lá as possessórias? Vamos adentrar nelas agora. Sim. Tá? Muito obrigada, professor. Nada. Tá me ouvindo? Não. Sim, seu Gerson, pode falar. Até que dúvida não, porque é uma matéria que eu gosto bastante, né? Sim. E como perito eu já fiz algumas perícias imobiliárias, então eu já me familiarizei algumas vezes. Uhum. O senhor é engenheiro? É engenheiro, né? Sou. Legal. Tudo bem, pessoal. Vou agora finalizando aqui a nossa gravação, porque eu sou dono de esquecer e sair sem gravar, aí, né? Deixa eu finalizar aqui, interromper gravação. Interrompido,